Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Então, continuando o nosso conteúdo, nós terminamos aquela parte de cadeia alimentar e teias alimentares e agora a gente vai ver um pouquinho sobre a composição do ar e os ciclos naturais, tá? Esse conteúdo vocês podem acompanhar lá na apostila de vocês, da página 33 até a página 41. Nessa primeira aula, a gente vai ver sobre a composição do ar e um dos ciclos, tá? A gente vai ver o ciclo do nitrogênio hoje. E os demais ciclos aí a gente vai ver nas próximas aulas, beleza? Então vamos lá. Então, a composição do ar. Considerando a conexão dos seres vivos com os fatores abióticos dos ecossistemas, um fator ambiental muito importante para a vida é o ar. Então, se nós olharmos a Terra, né, de fora do planeta Terra, ela tem uma camada de ar que apresenta um manto azulado. Esse manto azulado nós chamamos de atmosfera. Para que serve essa atmosfera? Qual é a função dela? Então, ela funciona como um filtro, né? Como uma peneira. Ela protege o nosso planeta de todas as radiações desses raios, esses raios UV que vêm, né, até o nosso planeta, e ele impede, a atmosfera ela impede que esses raios passem. Então, a maioria dos raios que vêm de fora da atmosfera, quando eles chegam em contato com a atmosfera, eles são filtrados, então são apenas alguns que irão passar. A grande maioria dos raios, eles ficam retidos nessa camada da atmosfera. E isso faz com que nós, seres vivos, né, tenhamos uma maior proteção contra esses raios que vêm ali de fora da atmosfera. Mas hoje em dia nós sabemos que não é só o nosso planeta que apresenta a atmosfera, os outros planetas também podem apresentar ali a sua camada de ar, sua camada de gases específicos que protegem os outros planetas também, tá? Então, como é composto esse ar, né? O ar, nós não conseguimos vê-lo, né? Ele é não visível, mas nós sabemos que ele está à nossa volta, né? Um exemplo, se nós olharmos para fora e vermos lá as folhinhas das árvores balançando, significa que o vento, né, o ar, está movimentando elas. Quando nós respiramos, nós sentimos o ar, mas não conseguimos vê-lo. Quando você enche uma bexiga, um balão, por exemplo, você está enchendo essa bexiga de ar. Então, nós não conseguimos ver o ar, não conseguimos vê-lo, mas nós sabemos que ele existe, né? Porque ele pode ser demonstrado por outras formas. Então, o ar, ele na verdade, o que é o ar? Ele é uma mistura de gases. Então, nesse ar que nós estamos em contato constantemente, que nós utilizamos ele para nossa respiração, nós encontramos diferentes tipos de gases que compõem o ar, né? Então, dentro desses gases, nós vamos ter o oxigênio, o nitrogênio, o ozônio, o hidrogênio, o gás carbônico e o ar e o vapor d'água, tá? Vamos ter outros componentes também em menores quantidades junto com esses gases que vão compor o nosso ar. Então, esses diferentes gases, eles são encontrados no ar, mas eles não estão todos na mesma quantidade. Então, nós temos diferentes quantidades desses gases que compõem essa atmosfera. Então, o nitrogênio, ele é o que está em maior quantidade. O nitrogênio, ele apresenta 78% dos gases da atmosfera. O oxigênio, que é o gás que nós utilizamos e as plantas também utilizam, ele está em 21% dos gases da atmosfera. E aí, o gás carbônico, o vapor d'água e os outros gases encontrados, eles representam uma parcela ali de 1% somente dos gases da atmosfera, tá? E essa variação dos gases, da quantidade dos gases, ela também vai depender do local, tá?
Então, vai depender se nesse local existem fenômenos naturais, por exemplo, como vulcões, que podem liberar constantemente a fumaça dos vulcões, se esse local é um local que tem uma maior quantidade de poluição ou uma menor quantidade de poluição, se é um local que tem rios, se tem o mar e essa água ela está constantemente evaporando e participando lá do ciclo da água. Então, essa composição ela vai depender do local. Mas nós já sabemos que esses gases eles não estão sempre na mesma quantidade. Encontramos alguns mais, outros menos, tá? Então agora a gente vai começar a ver sobre os ciclos, tá? O primeiro ciclo que a gente vai ver é o ciclo do nitrogênio. Como eu disse para vocês, o nitrogênio ele é o gás que está em maior quantidade ali na composição dos gases da atmosfera, tá? Mas quando nós respiramos, nós não consumimos esse nitrogênio, nós não fazemos uso do nitrogênio. Quando nós respiramos, né, nós não conseguimos distinguir e puxar para dentro, né, falando assim a grosso modo, não conseguimos filtrar somente de inspirar o oxigênio. Então, quando nós fazemos o movimento, quando nós fazemos o processo da respiração, todos os gases que estão na atmosfera, eles entram no nosso organismo. O nitrogênio, da mesma forma que ele entra, ele sai do nosso organismo, porque nós não fazemos uso do nitrogênio no nosso organismo, tá? Diferente do oxigênio. O oxigênio nós utilizamos para a respiração. Mas então, se a gente pensar, então, para que serve o nitrogênio, né? Se nós não utilizamos o nitrogênio na nossa respiração, então, para que ele serve? Ele não é importante para nós, mas para as plantas e para alguns animais, o nitrogênio ele é muito importante. Então, ele vai participar da composição de algumas substâncias que são essenciais para o desenvolvimento e o crescimento de alguns seres vivos, né? Um exemplo é as proteínas. As proteínas elas necessitam da composição, né, das substâncias que têm nitrogênio, de substâncias que têm nitrogênio na sua composição. Então, nós não utilizamos na respiração, mas muitos organismos eles necessitam de substâncias que têm nitrogênio na sua composição para que assim eles tenham um desenvolvimento e o seu crescimento. Então, a maioria dos seres vivos eles não conseguem absorver o nitrogênio na forma gasosa, que é a forma como ele se encontra na atmosfera. Tá? Os únicos organismos que conseguem fazer a absorção do nitrogênio na forma de gás são algumas bactérias. E as bactérias elas vão utilizar esse nitrogênio num processo que a gente chama de fixação. Então, essas bactérias elas vivem associadas junto a raízes de algumas plantas. Tá? Então, lembra lá quando a gente estudou sobre as interações ecológicas? Essas bactérias elas convivem harmoniosamente com essas raízes. Então, elas fazem esse processo de fixação. São os únicos organismos que conseguem pegar esse nitrogênio na sua forma gasosa da atmosfera. Quando elas absorvem esse nitrogênio, elas utilizam esse nitrogênio no seu metabolismo. E como elas vivem junto às raízes das plantas, as plantas acabam absorvendo esse nitrogênio vindo do processo de fixação das bactérias. Quando esse nitrogênio ele conseguiu ser absorvido pela raiz da planta, ele passa a ser utilizado também no metabolismo da planta. Então, o nitrogênio, que estava na sua forma gasosa, foi fixado pela bactéria e assim absorvido pela planta. Agora, esse nitrogênio ele está na planta, a planta vai utilizá-lo no seu metabolismo, porque agora ele já não está mais na sua forma gasosa. O que acontece é que algum animal, ele vai poder se alimentar dessa planta também, e ele também vai poder utilizar esse nitrogênio no seu metabolismo. Então, lembra lá que isso também faz parte, né? Faz a gente lembrar ali da passagem de energia lá da teia alimentar, lembra? Então, esse nitrogênio, ele compõe a energia dessa planta, que ele vai estar ali na planta, vai fazer parte do metabolismo da planta, e quando o animal ele se alimenta dessa planta,
Essa energia composta ali juntamente com o nitrogênio, ele é passada também para o animal que se alimentou dessa planta. Então, esse nitrogênio ele acaba fazendo parte também do metabolismo desse organismo que está se alimentando da planta, tá? Além de obterem nitrogênio diretamente pela ingestão das plantas, os animais obtêm nitrogênio quando se alimentam de proteínas de outros animais. Então, se por acaso algum outro animal, né, vamos pensar lá no consumidor secundário, ele se alimenta desse consumidor primário que consumiu a plantinha lá, que utilizou o nitrogênio vindo lá da fixação da bactéria que vive associado lá na raiz dela, esse animal ele também vai obter o nitrogênio a partir da alimentação de um consumidor primário. Então, ele obtém esse nitrogênio que veio lá do metabolismo desse outro animal, tá? Então, esse nitrogênio ele pode ser passado juntamente com o fluxo de energia quando um animal se alimenta de uma planta que teve lá o nitrogênio associado a partir das bactérias. Ele passa para esse consumidor. Se esse consumidor ele servir de alimento para um outro consumidor, esse metabolismo, juntamente esse nitrogênio, ele passa junto com esse animal que foi utilizado como alimento, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui é que nós não conseguimos consumir esse nitrogênio na sua forma gasosa, na forma como ele está no ambiente. Mas nós consumimos esse nitrogênio de outras formas, né? Nós podemos utilizá-lo metabolicamente. Para que isso aconteça, nós necessitamos dessas bactérias, que são as únicas que conseguem fazer esse processo de fixação. Então, a bactéria ela é a única que consegue pegar esse nitrogênio na sua forma gasosa e transformá-lo a partir do processo de fixação. E aí, esse nitrogênio que não está mais na forma gasosa, né, que ele passa a ser uma molécula de nitrogênio, ele é utilizado no metabolismo das plantas e assim ele será passado para aqueles que consumirem essas plantas. E aqueles que consumirem um animal que consumiu a planta também terão acesso no nitrogênio a partir desse fluxo de energia que é passado na cadeia alimentar, certo? Então, todos os seres vivos, depois de mortos, sofrem a ação dos decompositores e o nitrogênio que formava seu corpo volta para o solo, onde outros tipos de bactérias devolvem esse gás à atmosfera, tá? Então, voltando lá, né? Então, o nitrogênio, ele está no ar, na sua forma gasosa. As bactérias que vivem em associação com as raízes de algumas plantas pegam esse nitrogênio, transformam ele da forma gasosa, né, a partir lá do processo de fixação, ele passa a ser uma molécula que é utilizada no metabolismo. Essa planta utiliza o nitrogênio no seu metabolismo. Aqueles consumidores que se alimentam dessa planta passam a utilizar o nitrogênio no seu metabolismo também. O outro consumidor, o consumidor secundário, que se alimenta de um animal que se alimentou da planta, que absorveu o nitrogênio das bactérias fixadoras, também passa a utilizar esse nitrogênio no seu metabolismo. E o que acontece? Quando esses organismos, todos esses seres que passaram por toda essa cadeia alimentar, eles acabam morrendo, eles passam a ser decompostos, esse nitrogênio, a partir dos decompositores, volta para o solo. No solo, existem outros tipos de bactérias que pegam esse nitrogênio lá, que passou pelo processo de decomposição, e eles conseguem liberar esse nitrogênio novamente na forma gasosa para a atmosfera. Então, percebam que o nitrogênio ele realmente passa por um ciclo. Ele é absorvido no solo por um tipo específico de bactéria, ele vai para a planta, da planta ele passa para um animal, e aí, quando esse animal, ou até mesmo quando a planta acaba morrendo e ele é decomposto, né, os decompositores fazem o seu trabalho ali, existem outros tipos de bactérias específicas que conseguem pegar esse nitrogênio lá dos decompositores, esse nitrogênio já metabolizado, e eles devolvem esse nitrogênio novamente para a atmosfera. Então, o nitrogênio ele passa por um ciclo,
tá? Ele vem, a bactéria retira ele da atmosfera e depois outro tipo de bactéria devolve esse nitrogênio para a atmosfera mais uma vez. Quando nós respiramos, nós não fazemos esse processo de metabolização. Nós, quando respiramos da mesma forma que o nitrogênio entra no nosso corpo, ele volta, tá? Ele sai da mesma forma na respiração, porque nós não conseguimos absorver esse nitrogênio a partir da respiração, apenas pelo metabolismo, quando nós nos alimentamos e absorvemos esse metabolismo no corpo desse outro animal que nós estamos nos alimentando, ou diretamente das plantas que tiveram essa associação com as bactérias. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham conseguido entender sobre o ciclo do nitrogênio. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar, podem me perguntar, que eu explico para vocês novamente, tá? Na aula de hoje a gente não vai ter atividades, eu vou passar uma atividades para vocês somente quando nós encerrarmos e vermos todos os ciclos. A próxima aula a gente vai ver sobre o ciclo do oxigênio, beleza? Então, beijo, até mais!